Buenas, então vamos lá, como sempre, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar. A gente vai continuar a nossa briga de setups aqui com o primeiro setup. Como eu falei, eu vou dividir sempre em dois vídeos. O primeiro eu falo da programação e do modelo operacionalmente falando, né? Como ele funciona e como traduzir isso em código. E agora, nesse vídeo, a gente vê os resultados, tá? Nessa brincadeira, tá? Como sempre, frisando, né? É algo bem subjetivo e sem critério, tá? É só uma brincadeira para focar o nosso foco é sempre na programação, né? O fato aqui de ter uma briga de setups é mais uma ideia aqui para fazer uma brincadeira. A gente está comparando primeiro variações dentro do mesmo setup, ou seja, né, eu tenho um setup original aqui, por exemplo, rompimento de máxima da semana prévia, onde a gente tem aqui 4 adaptações do alvo para comparar qual foi melhor. Então, variação de alvo para 5%, 10%, projeção com Fibonacci, stop móvel, né, e a gente vê qual deles foi melhor e depois a gente entra para uma fase aí de mata-mata, onde a gente começa de fato a comparar diferentes setups, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, e essa oportunidade é boa, para falar um pouquinho sobre como verificar se o código que você desenvolveu está trazendo aí resultados, no mínimo, condizentes com o algoritmo, a lógica do seu backtest, tá? Não necessariamente se são bons ou ruins resultados, não é esse o problema agora. Primeiro a gente tem que confirmar se o código de fato está fazendo o que a gente quer, entrando nos locais corretos, saindo nos locais corretos, né? E assim por diante. Tá? Depois a gente se preocupa se o resultado é positivo ou não. A gente está preocupado mais no momento é saber se está trazendo falsos resultados, né? Falsos resultados positivos ou falsos resultados negativos, né? Então o que eu faço normalmente? Eu executo uma primeira vez, então eu vou até usar o outro ativo aqui, ó. Depois eu vou explicar por qual vai ser o critério. Deixa eu até ver aqui, a Rent 3. Qual que vai ser o critério para escolher os ativos também no nosso setup? Eu vou falar sobre isso depois. Mas vamos focar no que eu falei agora na parte de algoritmo, para saber se o nosso setup está funcionando legal. Então o que eu faço? Primeira coisa que eu faço é rodar o backtest e observar os últimos, né, ou os primeiros, como você queira, dependendo da perspectiva, né, os mais recentes aí, 2 ou 3 execuções, para ver se estão se comportando da forma certa. Então como é que eu faço? Eu observo aqui o nosso sinal, temos aqui o nosso sinal, vou deixar mais espesso. Note que qual que era a condição de entrada? Rompimento da máxima da semana anterior. E ele entrou de fato, abriu a posição de fato no rompimento da máxima da semana anterior. Lembrando que eu estou usando o setup primeiro, o setup original, né, que é com alvo em 8%. E aí note o que acontece. No mesmo candle, ele fecha a posição no que seria aqui, né, um tick abaixo da mínima, que é de fato o que eu determinei no meu código. Alguém vai poder argumentar e dizer, mas o preço abriu aqui, eventualmente fechou a semana aqui, né? Beleza. E se, num cenário hipotético, o preço abriu aqui, desceu na segunda-feira até essa mínima, ou seja, não teria feito essa venda, essa venda. Por quê? Porque eu não estaria posicionado. Acabamos de abrir o mercado, segunda-feira, o preço veio até aqui embaixo. De repente o preço começa a voltar, né? Na terça-feira, quarta-feira ele começa a voltar a subir, pega a nossa ordem, na quinta ele chega nessa máxima e na sexta ele volta para fechar aqui, né? Lembrando, é um gráfico semanal, então por isso que eu estou dizendo, né? Segunda, terça, quarta. Neste caso eu não teria sido estopado, e é verdade. Porém, por causa do modelo de execução da própria ferramenta e do fato de que isso é um gráfico fechado, eu não sei o que aconteceu aqui dentro. Então, o que eu posso fazer é considerar o pior cenário possível, que seria de fato, por exemplo, o preço ter aberto aqui na segunda, pegou a minha ordem, de repente voltou a cair na terça e fui estopado. Né? Que é o pior cenário dentro do que poderia ter ocorrido. Mas eu prefiro ter um falso negativo, uma falsa perda, que na verdade não teria sido perda, do que ter um falso ganho, um falso positivo. Porque um falso positivo vai me dar a impressão de um setup melhor do que na verdade ele é.
Eu prefiro ter um setup que se mostra pior do que na verdade ele realmente é, né? Eu prefiro ser surpreendido no fato de que no final das contas o setup era melhor do que eu esperava, do que o contrário, né? Então é uma consideração, é uma decisão que eu faço no meu algoritmo de considerar. Eu vou levar em consideração o pior cenário possível, e se isso significa que vai me dar um falso negativo, uma falsa perda, né? Eu prefiro do que um falso positivo. Agora, eu não sei. Para confirmar o que de fato ocorreu, eu teria que abrir essa semana em períodos menores, né, por exemplo, no gráfico diário, para ver o que de fato ocorreu dentro dessa semana, como é que o preço se movimentou. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu teria que fazer isso para todas as operações. A ideia é te dar uma visão geral do modelo, né? Então, dentro do que eu me propus a fazer, ele está se comportando da forma que eu quero. Então, para mim, legal, essa aqui tá correto. E só para dar uma referência, tá? Isso aqui está sendo feito com esta linha de código aqui, tá? Como eu falei, não é o propósito hoje desses vídeos, né? Eu falo sobre isso no guia de backtest, até mesmo no nosso curso. Mas só para você ter uma referência, o que está me protegendo desse falso positivo, vamos dizer assim, né? Que eu prefiro que me dê um falso negativo, é justamente essa linha aqui de venda. Logo em seguida eu faço que eu estou fazendo a minha abertura de posição, tá? Então vamos olhar mais um para ver se está funcionando, né? Novamente aqui, ó, uma semana, rompemos a máxima, fez a abertura de posição, comprou, né? A mínima, o stop está onde? Na linha vermelha, que é aqui a mínima da semana, um tique abaixo da mínima da semana anterior, né? Note, por isso que eu fiz as plotagens aqui, né? Para que eu possa, então, eventualmente, vamos apagar aqui, ó. Agora, pegar em relação ao meu ponto de entrada, até lá em cima, ó, para ver que foi 8%, que é o que eu determinei como alvo, e foi o que ele fez aqui, fechou em 8%, não fui estopado, apesar de ter chegado bem perto aqui, né? Não fui estopado, então, legal, o código está se comportando da forma que eu quero. Lembrando, a plotagem é simplesmente para me ajudar a visualizar, tá? Não é para ter muita lógica, vamos dizer assim, de indicador, né? Mais um exemplo que a gente pode olhar, abertura, e esse é um exemplo bom também de ver, abertura aqui no rompimento da máxima, mínima é o nosso stop, um tique para baixo. O que aconteceu? Vamos até tentar dar uma para deixar tudo numa imagem só. O que ocorreu aqui? Aqui, beleza. Eu fui estopado. Legal, tá certo. Nunca chegou no meu alvo, então tá correto. Era para ser estopado mesmo. Mas eu fui estopado neste preço de abertura e não no valor de mínima. Por que isso? Né? Ou no valor da mínima anterior aqui, né? No caso. Anterior ao rompimento, né? No meu valor de stop. Por que isso? Porque o preço, nessa semana, o que ocorreu com ele? Ele abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo, não é isso? Beleza, fechou. Quando ele abriu essa semana, aonde que ele abriu? Ele abriu aqui, que significa dizer que abriu num gap de baixa. Então, num cenário real, o que eu teria feito quando eu estivesse operando? Se o meu preço abre abaixo do meu nível de stop, eu fecho imediatamente minha posição, porque rompeu o meu stop. Eu não vou ficar esperando para saber se ele vai voltar para o meu preço de stop, né, que originalmente era aqui, né? Por quê? Porque pode ser que ele continue caindo para sempre, nunca mais volte, né? Então, numa circunstância real de operação, eu de fato fecharia a minha posição imediatamente na abertura daquele pregão, né? Que foi o que ele fez. Como que a gente faz isso? É justamente aqui, né? Quando a gente tem o nosso venda stop, né? A construção da ordem stop com o preço stop e o preço limite. Novamente, eu explico mais detalhes lá no guia de backtest, no nosso curso, porque é importante saber como se constrói uma ordem tecnicamente, né? Para que você use não apenas a ordem correta, mas configurada da forma correta no seu backtest, tá? Então, novamente, isso aqui condiz com o que eu quero que seja feito, né? Então, está correto. Então, note, já observamos 3 exemplos aqui que nosso código está se comportando da forma legal. O que eu faço? Eu, né, particularmente, faço adicionalmente. Eu venho nas nossas estatísticas e abro a lista de operações. Eu vou organizar por resultado
E aí o que eu vou fazer? Eu vou observar a operação com o pior resultado e a com o melhor resultado. Por quê? Porque se houver algum erro muito gritante no meu código, né, eu não quero que ele se manifeste nos piores e nos melhores resultados, porque é onde vai afetar muito o meu resultado final. Né? Se é um erro que deu no meu código, mas que deu um ganho de 20 ou uma perda de 20 reais, não afeta tanto o meu resultado final. Né? Mas se é um erro de 800 reais, né, o meu resultado final pode estar completamente comprometido por causa desse resultado. Né? Então o que eu faço? Pego aqui, ó, dia 11 de janeiro de 2021, vou lá no nosso gráfico, 11 de janeiro de 2021, cadê você? 2021, janeiro 11, e vou olhar o que ocorreu. 11 de janeiro está aqui, você vê ali embaixo, beleza, fizemos a entrada no rompimento da máxima da semana anterior, correto, nosso alvo está lá em 8% para cima. O que aconteceu? A gente foi estopado aqui na mínima da semana anterior, né, da semana que rompeu, correto. Né? Por que causou esse valor tão exacerbante, 800 reais? Porque justamente a amplitude, o meu risco era muito grande. Né? Note a amplitude do candle que deu o sinal, né? Era muito grande. Então, não foi um erro do meu algoritmo, foi simplesmente uma operação mal sucedida. Então, beleza, tá legal, tá se comportando de forma correta. Vou olhar o maior ganho. 3/11 de 2020. Voltamos aqui para o nosso gráfico. 3/11 de 2020, está aqui, novembro de 2020, fizemos a entrada novamente aqui, ó, rompimento da máxima, 8% para cima está o nosso alvo, né, aproximadamente aqui, não vou conseguir selecionar perfeito, né, nosso stop está aqui na mínima da semana anterior, nunca chegou no stop e foi de fato aqui no nosso alvo. Também é um resultado positivo, mas um resultado positivo verdadeiro. É um resultado grande, positivo, mas verdadeiro. Então, correto. Claro, eu não vou poder olhar um por um, porque senão vai contra o propósito do backtest, que é me ajudar de forma mais rápida a determinar o que ocorreu. Né? Então, se eu for ficar observando, testando um por um, aí eu vou ficar o dia inteiro aqui. Até pode ser interessante se é um setup que você está muito confiante, está gostando e quer de fato confirmar se ele é realmente positivo da forma que está se demonstrando, aí pode ser que seja interessante de fato você começar a olhar um por um. Né? Outra forma que você pode ver, eu fixei o meu ganho em 8%. Então, note que todos os meus ganhos estão marcando 8%. É um sinal de que está funcionando da forma correta. Porque se não, se tivesse um aqui com 16%, eu ia falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí no meu algoritmo, né? Eu estabeleci o meu ganho em 8%, então tem que ser 8%. Stop, claro, esse é, no momento, neste modelo, ele não tem um valor fixo, porque é sempre a mínima do candle anterior. Então você note até que os valores aqui maiores, né, justamente é porque os riscos eram maiores, né? Justamente os riscos eram maiores, né? Então note que era perda de 10%, 11%, porque o sinal que se deu era muito grande, né? Então é natural que isso ocorra. Então é isso que eu faria para confirmar se o código está funcionando de forma, né, no mínimo adequada, tá? Para depois a gente poder observar o resumo dos resultados. Então vamos reexecutar ele aqui, né? No menu de estatísticas, agora a gente tem o resumo de performance. O que a gente vai observar normalmente aqui no resumo de performance, tá? São 3 fatores importantes aqui, né? Claro, terão mais, mas são os mais importantes, né? Que a gente vai observar. Primeiro é o fator de lucro. Cadê aqui? Fator de lucro. Tá? Ideal, né, conforme o Stormer diz, é que seja maior que 2. Tá? Como é que ele é calculado? Ele pega o lucro bruto e divide pelo prejuízo bruto. Tá? Então, esses dois valores, um divididos pelo outro, é o que dá o nosso fator de lucro, onde o ideal é que seja maior que 2. Né? Segundo valor importante que a gente vai olhar é o payoff. Tá? E ele está representado aqui no Profit, apesar de ele não dizer payoff, tá? Este é o payoff. O que é o payoff? Payoff é pegar
a média de operações vencedoras e dividir pela média de operações perdedoras. Cadê? Média de operações perdedoras. Dividir esses dois valores e vai dar o payoff. Quanto maior, melhor. Tá? Não tem um valor específico, né? Mas quanto maior, melhor, porque significa que é um setup mais robusto. Tá? Então, quando você estiver comparando entre setups, é observar esse payoff, né? Quanto maior, melhor. Então, vou só apagar aqui para não ficar coberto aqui, né? Mas seria aqui este 1.10, que ele está como razão, média lucro e média prejuízo, né? E o terceiro fator seria o fator de recuperação, tá? Ele não mostra especificamente aqui, eu vou mostrar uma planilha onde a gente vai calcular, né? Mas é basicamente pegar o lucro bruto, que está aqui, e dividir pelo maior drawdown possível, tá? E aí a gente vai ter um recovery, que chama, né, recovery factor, um fator de recuperação, que é o quão robusto o seu setup é para se proteger de quedas bruscas, né? Novamente, quanto maior, melhor, tá? Então recomendo você anotar isso aí, né, para você saber que sempre quando você estiver observando o seu setup, né, os seus backtests, né, é observar o payoff, observar o fator de lucro e fazer essa conta, apesar de que eu vou mostrar uma planilha aqui, né, de fazer essa conta com o maior drawdown, né, possível. Outro valor importante é o percentual de operações vencedoras. A gente vai usar esse valor também para fazer as nossas comparações, mas você vai perceber que ele sozinho não determina muita coisa, né, que é o valor que o pessoal gosta de falar como setups com alta assertividade, né? Sempre que você ouvir alta assertividade, desconfie, tá? Desconfie que vem bomba. Porque, primeiro, que a assertividade não se refere a acerto, é outro significado, enfim. Mas, de qualquer forma, não diz, não conta a história toda, né? O percentual de operações vencedoras. E a gente vai ver isso em alguns resultados, tá? Então, como a gente vai ver aqui, né, eu tenho os resultados, já fiz, né? Eu não vou ficar rodando um por um, já marquei tudo e deixei tudo marcado aqui para facilitar a sua vida. Acho que só por isso eu mereci um like, tá? Fiz todo esse trabalho aqui já para você. O que eu fiz? Eu vou sempre comparar a Petrobras como o nosso ativo padrão, né? Só que a gente sabe que setups se comportam de formas diferentes para diferentes ativos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu também vou sempre usar o melhor ativo que esse setup performou, né? E aí eu vou olhar esses dois para definir qual dessas variações de configuração de setup original, né, que a gente falou setup 1, 1.1, 1.2 e assim por diante, qual deles que performou melhor, né? Então, por exemplo, na Rent 3, que foi onde ele performou melhor, né, ficou muito claro que a versão 1.3 aqui foi de melhor resultado, não só de resultado líquido, né, que foi de fato, mas note que o fator de lucro, apesar de não ser 2, né, que é o que o Stormer diz que é um bom setup, né, chegou próximo, né, e o payoff também é um payoff aqui de todos eles o maior, né, 1.74, com um fator de recuperação ok, não é o melhor, né? Você pode até notar que este modelo tem o maior fator de recuperação, né? Mas também, é como a gente falou, não é o que diz a história completa, né? Então perceba que aquela porcentagem vencedora, o tal do o parâmetro da assertividade, note que é 50%, que não é nada extraordinário, né? Mas por que ele tem resultado positivo, né? Maior do que um setup que tem um percentual vencedor de 58%, né? Por quê? Porque apesar de a gente ter aqui o mesmo número de vitórias e perdas, né? Acertamos 29 trades e erramos 29, o meu payoff diz que quando eu acerto para ganhar mais, né? E quando eu perco para perder menos, né? Não um pouquinho, né? Mas perco menos. Né? Quando eu perco menos, e quando eu ganho bem, né? Então, por isso que no final das contas, o meu resultado aqui é positivo, né? Meu lucro bruto foi de 10 mil, só que eu perdi 5 mil, né? Nessas mesmo número de operações. Então, é um exemplo bacana para você ver que o puro percentual de trades vencedores não diz muito sobre o que esse setup tem para oferecer, né?
E a gente nota que na Petrobras, o mesmo modelo também foi o que performou melhor, né? O 1.3, né? Então você note que, novamente, em resultado líquido, né? Foi o que mais ganhou. O percentual você pode ver que foi até pior de que 50%, mas você note que quando ele ganha bem, né? Tanto é que mesmo ganhando menos, eu ainda assim saí no lucro, né? Ou acertando menos, né? Vamos dizer assim. 37 vencedoras contra 45. O meu payoff ainda é um payoff bom, 171, né? Com um fator de lucro aqui menor, né? Mas ainda assim o maior de todos, né? Com um fator de recuperação, eu acho que eu coloquei aqui um valor errado, deveria ser, porque esse fator está muito alto, eu acho que eu acabei digitando errado aqui. Como não me interessa tanto, porque eu vou só tirar aqui só para ficar mais realista, deve ter sido algo em torno disso aqui, né? Aqui eu acabei, não, eu coloquei, esse valor era para ter sido aqui, ó, foi isso que eu fiz de errado. E aí agora eu tenho que corrigir a fórmula aqui, ó. Apesar que agora não tem tanta relevância, mas só para não ficar aquele valor absurdo ali. Vou puxar para cá. E você... Cadê? 16L aqui. Pronto. Né? Então, um fator de recuperação ok, né? Não é o maior, mas dentro do setup aqui, né? Foi legal. Então, a gente pode determinar como vencedor a variação do setup de máximas aí, né, rompimento de máxima 1.3, que é como a gente viu, se a gente voltar rapidamente aqui para o 1.3, é usando o alvo, né, com projeção de Fibonacci em 161, né, ou 161%, tá? Então foi o que performou melhor aí. Legal, então a gente tem o nosso primeiro vencedor aí do campeonato, agora a gente faz outros setups e depois esse modelo de rompimento de máxima volta para brigar aí com algum outro setup no futuro, beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado, a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!